Márcio de Oliveira Sampaio, advogado, professor de Direito em São Paulo. Olha, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, apertar o sininho, compartilhar, comentar e dê o seu joinha, o seu like, para que o nosso vídeo seja exibido para mais pessoas e assim possamos chegar à marca dos 1000 inscritos até o dia 28 de dezembro desse ano, que é o dia do meu aniversário. Então, por favor, se puder nos ajudar, eu te agradeço de antemão. Olha, como fazer para você decidir a constituição, a contratação de um advogado? Em resumo, como você deve selecionar um advogado? Primeiro, você deve ter a noção de qual é o seu problema, né? Porque assim como na medicina, onde você tem várias especialidades, se você quebra um tornozelo, você procura um ortopedista. Se você tem apenas uma gripe, você procura um clínico geral. Se você tem um problema do coração, você procura um cardiologista. Se você tem alguém da sua família idoso, você procura um geriatra. Se você tem um problema que você acha que é neurológico, você procura um neurologista. E assim vai. Então, os próprios médicos acabam remetendo você para um especialista, se ele não for daquela área. No direito, funciona da mesma forma, ou deveria funcionar da mesma forma. Ou seja, se você tem um problema de família, você procura um advogado especialista em direito de família. Se você tem um problema com direito do consumidor, você vai procurar um advogado especialista em direito do consumidor. Se você tem um problema tributário, você procura um advogado especialista em direito tributário. Se você tem um problema criminal, se você está sendo acusado de qualquer crime, você procura um advogado especialista, experiente e renomado em direito criminal. Não é? Então, funciona desse jeito. Não funciona assim. Você tem um problema criminal, você procura um advogado trabalhista. Porque não vai funcionar. Né? Por incrível que pareça, aqui no escritório, às vezes aparece cliente com problema criminal e que ele contratou um advogado civilista ou ele contratou um advogado trabalhista. E aí no meio do caminho ele descobre que o advogado não era especializado na área que ele tem um problema. Então, o primeiro passo que você tem que saber é qual é o teu problema e qual é a especialidade dentro do direito que você vai procurar. Então, se for um problema criminal, você tem que saber que há advogados criminalistas, que há advogados experientes em direito criminal e há advogados que fazem apenas defesas criminais. Né? A carreira inteira do advogado é realizada dentro de uma especialidade, direito criminal. Então, o certo é você procurar um advogado criminalista caso o seu problema seja criminal, para você não ter problemas no meio do caminho, de depois você descobrir que aquele advogado não é especializado em direito criminal, mas sim em direito trabalhista, por exemplo. Mas você já pagou os honorários do advogado, aí você quer mudar de advogado, aí você me procura, por exemplo, e aí você descobre que você já pagou e você não quer pagar de novo, né? O novo advogado. Aí você vai continuar com o advogado que não é especializado na tua matéria e você provavelmente não vai ter um bom resultado ao final, né? E lembrando que a liberdade é um direito fundamental, né? Talvez seja o bem mais precioso e você não vai colocar na mão de qualquer pessoa, né? De qualquer advogado, especialmente advogado que não seja especializado. Então me parece que esse é o primeiro caminho. Depois, o segundo passo. Descobriu qual é a especialidade, descobriu qual é o problema, que tipo de advogado você quer contratar, aí você vai ter que descobrir um advogado da tua confiança ou que possa ter a tua confiança naquela área especializada. Então você descobre um advogado atuante na área criminal, por exemplo. Aí você vai descobrir o nome dele. Primeira coisa que você vai pesquisar, na OAB. Se você não estiver em São Paulo, você procura a OAB na internet aí no teu estado. Então a OAB Pernambuco, OAB Bahia, OAB Ceará, e aí você vai, pelo nome do advogado, pesquisar se ele é advogado mesmo, inscrito na OAB, ou se ele está suspenso, se ele foi excluído, se ele recebeu alguma penalidade, se ele pode ser advogado.
Então, descobriu no site da OAB se ele tem inscrição regular no site da OAB, aí você vai para o segundo passo, qual seja, vai pesquisar a reputação do advogado, vai saber se ele, nos últimos anos, se apresenta como advogado especializado em determinada área, criminal, por exemplo. Então, se é um advogado criminalista, ele vai procurar se identificar como advogado criminalista nos últimos anos, né? E não um advogado criminalista, trabalhista e etc. Tem que ser um advogado especializado né, naquele problema que você quer resolver. Então, viu lá quem é o advogado, se ele tem processos em nome dele, quantos processos, onde, né? Se ele tem experiência e quanto tempo de experiência, quais são os resultados que ele apresenta naqueles processos. Você pode abrir o processo na internet, no site do tribunal da sua região, e você vai lá descobrir qual é o resultado daquele advogado naqueles processos que ele atuou, né? Se ele faz sustentação oral, se é um advogado especializado, se é um advogado técnico, né? Se não é apenas um advogado curioso naquela área, né? Se ele faz sustentação oral, se ele tem especialização, se ele dá aula, como é o meu caso, né? Eu dou aula já há mais de 10 anos. Se é um advogado que tem bons resultados, o que as pessoas dizem sobre aquele advogado. Por exemplo, na minha página, na internet tem lá as minhas especialidades, o que eu faço. E aí eu tenho também uma página no Google Meu Negócio, que se você digitar o meu nome, além do meu site, vai aparecer um resultado das minhas fotos, das minhas publicações, dos meus comentários na internet, do que os clientes dizem sobre mim, né? Eu, por exemplo, tenho 33 comentários de pessoas que eu já atendi nesses tempos, que eu resolvi pedir para que eles, né, alguns poucos clientes, fizessem comentários sobre o resultado do meu trabalho. Então, com base nessas informações todas, você vai também descobrir onde o advogado atua, se ele tem escritório próprio, em que região da cidade ele atua, né? É importante você descobrir se ele tem endereço próprio, porque há advogados que têm apenas endereços eletrônicos, são os escritórios virtuais. Se você quer mais segurança, é bom que você contrate um advogado que tenha endereço físico, que tenha escritório físico, que ele fique lá naquele lugar. Se você quiser encontrar com ele daqui a 10 anos, ele vai estar no mesmo lugar, né? Diferentemente dos escritórios virtuais, se você for procurar o advogado naquele lugar, ele não vai estar, porque ele só atende com hora marcada naquele lugar, porque ele paga por hora, geralmente. Diferente do advogado que tem escritório próprio ou alugado. Ele sempre estará lá naquele local se você precisar falar com ele. É importante, finalmente, depois que você passar por esse caminho todo, você liga para o advogado. Vê se ele cobra consulta. Qual é o valor da consulta? A forma de pagamento. E aí você marca uma reunião com o advogado para conhecê-lo pessoalmente. Após você ter essa reunião com o advogado, você pode pedir para ele te explicar o processo, né? Explicar como é que ele poderia trabalhar mais ou menos naquele processo, e aí você combina com ele os honorários. Não é legal você perguntar honorários por telefone. Eu geralmente não falo honorários, eu não gosto, a não ser que seja uma urgência. Está acontecendo um flagrante. Naquele momento, de madrugada, o cliente liga, pergunta quanto é, aí eu falo os honorários. Mas se é uma defesa em um processo, se é uma sustentação oral, se é um recurso, aí eu não costumo falar quanto que eu cobraria para fazer aquele tipo de defesa, porque gosto de falar olhando no olho, porque daí eu explico certinho o que eu pretendo fazer, quais são as minhas teses, as minhas qualificações, e aí no final eu dou o valor dos honorários, né? E a forma de pagamento. Então você também precisa fazer isso. E finalmente aí você assina o contrato de honorários. Se você resolver contratar aquele advogado, se você sentiu confiança nele, acha que ele vai apresentar um bom resultado, vai fazer uma boa defesa, daí você então contrata. E o contrato tem que ser formal, aí você tem que assinar um contrato estabelecendo quais são os valores, a forma de pagamento, quais são as obrigações do advogado e etc. Então aí você contrata, formaliza a contratação do advogado. Tá certo? É bom que você não se perca nesse meio de caminho, porque senão você vai ter problemas, né? Especialmente em relação a pagamento de honorários. E aí no meio do caminho você se arrepende, geralmente o advogado não devolve aquele valor e você vai ficar com ele até o final do processo. E, né, geralmente sem confiança e com a vontade de trocar de advogado, mas
sem querer pagar de novo os honorários daquele advogado que você quer ou gostaria de constituir, né? Vai ter que ficar até o final com o mesmo advogado, sem ter confiança nele. Então é bom você tomar cuidado com esses passos. Um forte abraço, nos veremos no próximo vídeo, se inscreva no nosso canal. Até o próximo.